Então, falei de catabolismo de ácidos graxos de modo geral, e agora eu vou falar uma parte mais extensa que é o anabolismo. Então, eu vou falar da síntese de tudo que você consegue sintetizar de lipídio nas células de modo geral. Tá? Então, para começar, a gente vai começar do começo, que é a síntese de ácidos graxos. A síntese de ácidos graxos é feita, como eu falei antes, a primeira etapa é a formação de malonil-CoA, e isso é feito pela acetil-CoA carboxilase. Tá? Então, a acetil-CoA carboxilase é uma enzima grandinha, tá? Ele depende de biotina. O que ela vai fazer é pegar um acetil-CoA, tá? E juntar, vai carboxilar ele usando bicarbonato. Tá? Então você vai tirar o gás carbônico que estava presente lá na forma de sal bicarbonato. Você junta os dois, então você vai pegar o acetil-CoA e juntar, fazer o acetil-CoA vai ser carboxilado por essa enzima e você vai ter a geração de um malonil-CoA, que é um ácido graxo que tem 3 carbonos. Tá? Não é bem um ácido graxo, né? Tem um outro aqui. Então, esse composto aqui tem 3 carbonos. Tá? Esse composto vai ser usado em seguida pela ácido graxo sintase, que, como o nome diz, sintetiza ácido graxo. Tá? Então a ácido graxo sintase ele é uma enzima bem grande, tá? E faz várias reações sozinhas, tá? Então é como se ela fizesse o contrário da beta-oxidação, bem entre aspas, só que enquanto a beta-oxidação você tem várias enzimas que fazem o processo, a ácido graxo sintase faz tudo sozinha. Tá? Então ela é uma enzima bem grande, tem vários ciclos ativos. A primeira coisa que ela vai fazer é a condensação, então ela vai pegar o malonil-CoA que foi gerado pela acetil-CoA carboxilase e vai fazer a condensação, isso libera um gás carbônico. Então aquele que tinha 3 carbonos agora tem 2, então agora você tem aqui um ácido graxo que está sendo produzido com 4 carbonos. Você vai reduzir, reidratar e reduzir de novo. Então isso aqui está pronto, tá? Você vai tirando, vai tirar esse oxigênio que estava aqui, que veio junto. E agora você tem uma próxima etapa para fazer. Então, aqui você tinha um carbono, agora você tem 4, você usa um malonil-CoA, agora você vai usar um outro malonil-CoA para fazer 6, um outro malonil-CoA para fazer 8 e por aí vai. Tá? Então você vai juntando os malonil-CoAs nessa sequência de ácidos graxos até você ter um palmitato. Então ela vai liberar ácido graxo sintase, libera o palmitato com 16 carbonos. São ácido graxo com 16 carbonos, libera um palmitato. Mais do que isso ela não consegue fazer porque ela perde afinidade por esse ácido graxo. Né? Então ela libera sempre com 16 carbonos, 16,0. Tá? Mas a gente consegue fazer outras coisas depois. Uma coisa que é importante, que eu acabei esquecendo de falar aqui para vocês, é que a gente usa muito para síntese de qualquer coisa, mas síntese de lipídio que eu estou falando aqui, a gente usa muito NADPH como fonte de poder redutor. Tá? Da onde vem o NADPH? A principal fonte de NADPH é a via das pentoses. É por isso que eu vou falar de via das pentoses aqui numa coisa de açúcar, numa aula de metabolismo de lipídio. Por que a via das pentoses é importante? Porque ela é a principal fonte geradora de NADPH na célula. Tá? Então, se você tem problemas na via das pentoses, você vai gerar muito pouco NADPH e a síntese de lipídio vai ficar comprometida. Então, várias vezes a gente vai ver regulação de via das pentoses na aula, uma indicação de que você tem um aumento da via das pentoses, isso acontece porque você vai ter um aumento da geração de NADPH e vai facilitar o poder redutor para você conseguir sintetizar lipídio. Tá? Então você vai ter mais acesso ao poder redutor para a síntese de lipídio. Então não vou entrar em muito detalhe na via das pentoses, mas você vai pegar a glicose 6-fosfato lá da glicólise, desvia ela para a via das pentoses, porque tem uma geração aqui de NADPH nessas duas etapas. E aí você vai ter também a geração de ribose 5-fosfato, que pode ser usada para nucleotídeos, DNA e por aí vai. Mas esse NADPH aqui, então, ele vai ser importante, por exemplo, para a redução de glutationa e também para a síntese de ácidos graxos e colesterol e por aí vai. Então, a via das pentoses é essencial para a síntese de lipídio pela geração de NADPH. Uma outra forma de você gerar NADPH, mas que não é o suficiente para manter a síntese de lipídio, é através da enzima málica. Como é que isso funciona? O acetil-CoA que é usado pela ACC para produzir o malonil-CoA, ele vem da mitocôndria. Tá? Então, quando você tem um monte de glicose chegando na célula e ela vai gerar acetil-CoA dentro da mitocôndria,
tá? Chega uma hora que o ciclo de Krebs está tão abarrotado, porque você já está com bastante glicose, bastante energia, você não tem mais o que fazer com aquele monte de intermediário, que a célula começa a jogar o citrato para fora da mitocôndria. Tá? Isso é um sinal de que o ciclo de Krebs está abarrotado. Você está jogando intermediário da mitocôndria para o citoplasma. Tá? Isso é um sinal importante para a regulação do metabolismo de lipídio. Esse citrato, então, ele sai, então tem um transportador de citrato, joga o citrato para fora. Lá, esse citrato ele é quebrado por uma citratoliase em oxalacetato e acetil-CoA, tá? A reação reversa da citrato-sintase. Esse acetil-CoA aqui, então, vai ser usado para sintetizar ácidos graxos, lá, ACC e ácido graxo sintático, que eu acabei de falar para vocês. E esse oxalacetato aqui, ele vai ter que voltar para a mitocôndria. Tá? Ele é transformado em malato e ele pode voltar ou como malato ou como piruvato. Se ele voltar como piruvato, você aqui tem enzima málica, que também é uma fonte de NADPH. Tá? Então o malato é transformado em piruvato, você tem geração de NADPH aqui. O que vai fazer com que a célula escolha a devolver para a mitocôndria malato ou piruvato vai depender da quantidade de NADPH. Então se você tiver muito NADP, você favorece a reação nesse sentido, então gera piruvato e gera NADPH. Se tiver muito NADPH já do lado de fora, você vai jogar malato, porque essa reação aqui vai ser menos favorecida. Mas o que é importante nisso tudo é que, para cada acetil-CoA que entra no síntese de ácidos graxos, você usa 2 NADPHs. Tá? Então, a enzima málica só gera metade do pH do NADPH necessário para a síntese de lipídios. Tá? Para cada acetil-CoA que entra, você precisa de 2. Mas para cada citrato que sai, você só gera 1. Então, independente da velocidade ou da quantidade de enzima málica produzindo NADPH que você tem, você sempre vai depender da via das pentoses para fazer síntese de ácidos graxos. Tá? Como é que a ACC é regulada, então? Então, a ACC é regulada, como eu falei antes para vocês, por insulina e glucagon. Tá? Então, a insulina ativa a ACC. O glucagon bloqueia. Tá? A epinefrina também, via fosforilação. A insulina também é importante para ativar a citratoliase, tá? Então, aquela enzima que eu acabei de falar para vocês transforma citrato em acetil-CoA no citoplasma também é regulada por insulina. O citrato ativa a acetil-CoA carboxilase, porque ele é um sinal, então se tem muito citrato no citoplasma, é um sinal de que o ciclo de Krebs já está abarrotado de intermediário e você pode estocar esse excesso em forma de lipídio, tá? Por outro lado, o excesso de palmitoil-CoA, então se você já tem muito ácido graxo produzido, você bloqueia alostericamente a acetil-CoA carboxilase, ou seja, já tem ácido graxo demais aqui, não precisa fazer mais, tá? Um feedback negativo. Depois que o palmitato é gerado, não só de palmitato vive a célula, tá? Então eu falei para vocês de um monte de ácido graxo insaturado na primeira parte da aula. Tá? De onde vem esses ácidos graxos insaturados, esses ácidos graxos maiores, tá? Eles são produzidos por elongação e dessaturação na própria célula. Tá? Então o palmitato ele pode ser elongado, tá? Você usa uma malonil-CoA para colocar mais 2 carbonos, então ele gera esterato. Ou ele pode ser dessaturado em palmitoileato, então você coloca uma insaturaçãozinha. Esse cara aqui, o esterato, também pode ser mais elongado ou mais dessaturado, vai gerar oleato. Tá? Mas isso aqui, o que a gente consegue fazer como mamífero, está restrito a isso aqui, até oleato. Tá? Qualquer coisa maior do que 18 carbonos insaturado é ácido graxo essencial. Então você precisa comer de outros bichos. Tá? Então ou você vai comer de planta, ou você vai obter de outros bichos que comeram planta em algum momento. Tá? Na cadeia alimentar, de modo geral. Então isso aqui você só vai conseguir comendo. É um ácido graxo essencial, você não consegue produzir sozinho. Então 18,2, 18,3 e todos os ômega 1, ômega 3, 6, 9, essas coisas. A ácido araquidônico é importante para o sistema imune. Então tudo isso são ácidos graxos essenciais que precisam ser obtidos. A partir daqui, a gente consegue até fazer mais de saturação. Tá? Então o ácido araquidônico você até consegue produzir, se você tiver ele no oleato. Tá? Senão você não vai conseguir fazer. Tá? Ok, então a gente chegou aqui mais ou menos onde a gente vê em Bioquímica 2. Tá, mas para onde vai o ácido graxo depois que ele fica pronto? Tá? E o ácido graxo ele não fica flutuando sozinho na célula, porque, como eu falei lá no início para vocês, mesmo que pouco, ele tem um efeito anfipático. Tá? Então ele consegue interagir um pouquinho com a água. Se você tiver muito ácido graxo livre, solto, ele vai ter um efeito detergente, então ele vai desestabilizar a membrana.
Para isso, você vai estocar esse lipídio, esse ácido graxo, em triacilglicerol. Como é que funciona a síntese de triacilglicerol? Tá? De modo geral, é essa via que a gente usa, tá? Que é chamada via do glicerol 3-fosfato, porque você começa a síntese do triglicerídeo pelo glicerol. Tá? Então é basicamente uma sequência de inserção de ácido graxo naquele colesterol. Naquele glicerol, desculpa. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar um ácido-CoA, tá? Ele tem que estar ativado, então o ácido graxo ele sempre vai ser usado tanto para beta-oxidação como para síntese de qualquer coisa. É um ácido graxo ligado com a enzima A. Então você vai inserir esse lipídio no glicerol 3-fosfato, você vai gerar um ácido lisofosfatídico. Tá? Então esse é um glicerol que tem um fosfato e um ácido graxo. Depois você insere um segundo ácido-CoA, agora você gera ácido fosfatídico, então esse é um glicerol com um fosfato e 2 ácidos graxos. Aqui você tem uma fosfatase, tá? Então você vai retirar um fosfato desse ácido fosfatídico, você vai gerar um diacilglicerol, que agora é um glicerol com 2 ácidos graxos e um hidroxilol sobrando. E, por último, você vai colocar um último ácido-CoA e vai gerar, então, um triacilglicerol. Tá? A partir daqui, essa via aqui é central, porque além de gerar triacilglicerol, você consegue gerar ácido lisofosfatídico e ácido fosfatídico, que são importantes fosfolipídios, tá? E esse ácido fosfatídico pode ser usado para síntese de outros fosfolipídios, vou falar mais para frente para vocês. O diacilglicerol também pode ser usado para outros fosfolipídios, tá? Fosfatidilcolina, tolulamina e fosfatidilserina. Eu vou falar isso mais para frente para vocês. Uma coisa importante é da onde vem o glicerol, tá? Então o glicerol em tecido adiposo, vou falar isso para vocês mais para frente nas próximas aulas para vocês, ele pode ser sintetizado. O glicerol 3-fosfato ele pode ser sintetizado a partir do glicerol, tá? Então você tem um ciclo fútil de lipólise e síntese de triacilglicerol no tecido adiposo. Então, o glicerol, você acabou de fazer a lipólise, então você degradou aquele triacilglicerol em ácido graxo livre e glicerol. Esse glicerol pode ser fosforilado pela glicerol-quinase, isso só acontece no tecido adiposo, e você gera um glicerol 3-fosfato que está pronto para ser usado na síntese de triglicerídeo de novo. Ou você pode ter uma glicerol neogênese, tá? Então uma síntese de glicerol a partir de piruvato. Então é como se você tivesse uma gliconeogênese, síntese de glicose a partir de piruvato quebrada pelo meio do caminho, tá? Como é que isso funciona? Você começa a fazer a gliconeogênese, tá? Então pega o piruvato, transforma o oxalacetato, fosfonilpiruvato, e aí vai seguindo na reação toda. Quando chega em dihidroxetonafosfato, você sintetiza a partir desse composto o glicerol 3-fosfato. E aí você consegue fazer, então você pega aqui o glicerol 3-fosfato e usa para síntese de glicerol. Isso pode vir a partir de gliconeogênese, tá? Piruvato para glicerol 3-fosfato, ou na própria glicólise, tá? Então na glicólise você pode chegar até dihidroxetonafosfato e depois você tem uma glicerol 3-fosfato desidrogenase que transforma esse composto em glicerol 3-fosfato. E ele pode ser usado para síntese de glicerídeos. Para a síntese de fosfolipídios, tá? Os 3 principais fosfolipídios que a gente tem na gente, tá? É fosfatidilbetalanina, fosfatidilcolina e fosfatidilserina, tá? A gente consegue sintetizar de novo, ou seja, a gente consegue sintetizar a partir de diacilglicerol, fosfatidilbetalanina e fosfatidilcolina, tá? Então como é que funciona? Você tem um glicerol, tá? Que você vai ter a cabeça polar ligada em CDP e você transfere essa etolamina para o glicerol gerando fosfatidilbetalanina ou a colina para o glicerol gerando fosfatidilcolina, tá? A gente não consegue sintetizar de novo fosfatidilserina, tá? Então o que está aqui em rosa é que só bactéria e fungo consegue fazer. A gente consegue fazer o que está em amarelo. Tá? Então a gente não consegue gerar fosfatidilcolina, mas a gente consegue intercambiar os outros fosfolipídios que a gente consegue fazer. Então, fosfatidilbetalanina você consegue transformar em fosfatidilserina só trocando a cabeça polar. E fosfatidilcolina você consegue transformar em fosfatidilserina também só trocando a cabeça polar. Tá? Então a gente consegue transformar, fazer de novo esses aqui, e depois a gente só consegue transferir para ter os 3 principais fosfolipídios constituintes das nossas membranas.
Os esfingolipídios têm uma síntese um pouco mais complexa, porque eles dependem então, da síntese basicamente da esfingosina, tá? Então você tem lá um palmitoil-CoA que você junta com serina, tá? Depois você vai ter uma série de reações e você vai pendurar um segundo ácido graxo nesse composto até gerar então a ciramida que contém a esfingosina. Tá? A partir daqui então você pode fazer diferentes modificações. A ciramida, se vocês lembrarem lá do início da aula, a ciramida é o esfingolipídio mais simples que tem. Então você consegue colocar uma colina, uma fosfatidilcolina, tá? E gera esfingomielina, ou você vai conseguir colocar açúcar e gerar cerebrosídeos e por aí vai. A síntese de colesterol talvez seja o lipídio mais complexo de você sintetizar, porque a estrutura dele é muito complexa, aquele monte de anel fechado que tem, tá? Então ele tem 4 etapas complexas, tá? Então você tem a síntese de mevalonato, tá? A partir de acetato, a síntese de isopreno, a síntese de esqualeno e no final o fechamento do anel na síntese de colesterol. Então, a síntese do mevalonato talvez é a parte mais importante, de modo geral, farmacologicamente, por onde estão os inibidores de síntese de colesterol, estatinas que a gente usa na clínica, tá? Então, como é que ela funciona, basicamente? Você tem, então, a junção de 2 acetil-CoAs, de novo, em um aceto-acetil-CoA. Você vai sintetizar HMG-CoA e depois você vai reduzir para sintetizar o mevalonato, tá? Então, aqui, HMG-CoA redutase é o principal alvo das estatinas para você reduzir hipercolesterolemia. O mevalonato vai seguir uma série de reações para a geração dos isoprenos, tá? Então você gasta um monte de ATP aqui numa série de fosforilações, tá? O mevalonato então é transformado em fosfomevalonato, depois pirofosfomevalonato, fosfopiro, fosfomevalonato, você vai colocando um monte de fosfato aqui nos processos até você gerar então os isoprenos ativos. Esses isoprenos é que vão ser usados então para síntese do esqualeno. Então você vai juntando esse monte, esses cadeias ramificadas que você foi gerando aqui, essas ramificaçõezinhas, na produção então de geranil, farnesil e esqualeno. Tá? Então esse cara aqui vai ser a base da síntese do colesterol. Se vocês olharem, já está aqui já preparado para o fechamento dos anéis. O esqualeno, então, você vai ter uma oxigenação, tá? Vai gerar um esqualeno com essa modificação aqui. E aqui vai depender de que célula você está trabalhando, tá? Então, em animais, você vai ter a síntese de colesterol, em várias etapas, tem algumas etapas não são mostradas aqui. Fungos, você vai não gera colesterol, você gera ergosterol. E plantas, você gera os chamados fitoesteróides. Tá? Isso aqui é importante em fungos, por exemplo, que vários antifúngicos usam essa diferença entre fungo e mamífero para tentar matar o fungo. Tá? Então você consegue inibir, como as enzimas são diferentes, você em teoria consegue inibir a síntese de ergosterol sem atrapalhar majoritariamente com a síntese de colesterol das nossas células. Então você conseguiria um alvo específico para um antifúngico aqui, explorado na produção de fármacos contra fungos. Como eu falei, a principal etapa de regulação da síntese de colesterol é lá em cima na síntese do mevalonato com a HMG-CoA redutase. Tá? Como é que essa enzima é regulada? Tá? Ele é regulado por insulina e glucagon. Faz sentido porque, como o colesterol é um lipídio estrutural, você precisa de lipídio para síntese de membrana. Insulina é um hormônio de crescimento também. Então, ela vai induzir a síntese de colesterol. E também faz sentido você parar de sintetizar coisa e parar de sintetizar lipídio quando você está com uma baixa energética de modo geral no corpo. Então, se você tem pouca glicemia, pouca glicose sobrando, ação de glucagon, não faz muito sentido você ficar sintetizando colesterol. Então, o glucagon bloqueia a síntese de colesterol, enquanto a insulina estimula a síntese de colesterol. Tá? A HMG-CoA redutase também é regulada pelos níveis de colesterol na célula. Tá? Então, se você tiver um excesso de colesterol intracelular,
você vai ter um bloqueio da atividade da GMG-CoA redutase. Mas não é um bloqueio alostérico, não, tá? Que a parada é bem mais punk. O colesterol intracelular induz a proteólise da GMG-CoA redutase. Tá? Então você não inibe simplesmente alostericamente, você induz a degradação da proteína. Então, no momento que você precisar sintetizar colesterol, você vai ter que ressintetizar a GMG-CoA redutase. Tá? Então, é uma inibição bem punk mesmo. E o colesterol também intracelular inibe a sua própria captação. Tá? Então, você reduz a quantidade de receptores de LDL, né, a lipoproteína que transporta o colesterol, a gente vai ver isso mais para frente. E tem uma regulação muito bonita de colesterol que eu vou falar em umas aulas mais para frente para vocês. E o colesterol regula seu próprio armazenamento, ele vai ser armazenado na forma de colesterol éster. Então você vai ativa a enzima, que é uma colesterol acil-CoA transferase, então ela vai transferir um ácido graxo com colesterol, gerando colesterol éster, para ser estocado nas gotículas de lipídio. Tá? Então, de novo, o colesterol faz um feedback negativo na sua própria síntese, o que faz sentido. Para terminar, então, o que a gente pode fazer assim, de modo geral, todo, pegando o fígado, que eu acho que é o mais central para o nosso metabolismo no momento, se a gente pensa no hepatócito, para onde pode ir um ácido graxo, os lipídios, quando você está pensando em dependendo do momento metabólico que aquele organismo está, tá? Que aquela célula está vivendo. Então, o ácido graxo, o hepatócito, o ácido graxo, ele pode seguir vários caminhos. Tá? Então, ele pode ser estocado como lipídio, tá? Então, ele pode ser estocado em lipídio no fígado, em gotícula de lipídio. Ele pode ser beta-oxidado, tá? E aí vai gerar um acetil-CoA, e aí, dependendo da situação metabólica, né, da sinalização, ele pode ser oxidado mais da frente, no ciclo de Krebs, para a geração de ATP. Ou esse acetil-CoA, dependendo do quanto de jejum, tá, em quanto de gliconeogênese está sendo feita pelo fígado, esse acetil-CoA pode ser transformado em corpos cetônicos. Em momentos de sinalização de insulina, por exemplo, ele pode ser transformado em colesterol, e isso você pode gerar no fígado sais biliares, ou esse colesterol pode ser secretado para síntese de hormônios esteroides. E esse ácido graxo também pode ser secretado para a corrente sanguínea para outros tecidos usarem. Então ele pode ser usado para síntese de lipoproteínas plasmáticas, a gente vai ver isso mais para frente, VLDL, ou ele pode ser secretado junto com a albumina como ácido graxo livre no sangue. Em que situação cada uma dessas coisas vai acontecer? Tá? Então, no momento que você tem momento pós-prandial, tá? Então você tem sinalização de insulina, o que vai acontecer com os lipídios que estão chegando lá do intestino? Esses lipídios, eles vão para o sistema linfático, tá? E eles podem ir para o músculo, e o músculo vai usar isso como fonte de energia, tá? E parte importante pode ir para o fígado. Lá no fígado, esse triglicerídeo aqui então vai ser usado para síntese de VLDL, que é a lipoproteína que carrega os lipídios no sangue, é o que o fígado produz. Essa VLDL então pode também fornecer ácidos graxos para o músculo, ou essa VLDL então pode fornecer lipídios para o tecido adiposo, onde você vai acumular esses lipídios para um uso futuro. Tá? Já em jejum, então, quando você tiver sinalização de glucagon, esses lipídios que foram estocados no tecido adiposo vão ser induzidos à hidrólise, tá? Então você vai ter uma lipólise desses triglicerídeos, você vai ter liberação de glicerol. Esse glicerol vai ser usado para síntese de açúcar, síntese de glicose no fígado, e os ácidos graxos então vão ser usados no fígado como fonte de energia para a produção, fonte de energia para a manutenção da gliconeogênese. Esse excesso de ácidos graxos que foram degradados vão gerar corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos então vão ser dados para o músculo e pelo cérebro, dependendo do tempo de jejum, como fonte de energia. Quando você estiver com muita fome, então o processo que você vai ter para esses ácidos graxos, então esses ácidos graxos que estão chegando lá no tecido adiposo, como eu falei para vocês, eles vão ser oxidados em acetil-CoA. Como você vai estar drenando esse oxalacetato para a síntese de glicose, esse acetil-CoA não tem como entrar no ciclo de Krebs, tá? Por falta de oxalacetato para a síntese de citrato junto com acetil-CoA. Esse acetil-CoA então vai ser transformado em corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos então vão para o sangue. Tá?
Esses corpos cetônicos só vão ser usados pelo cérebro como fonte de energia quando eles estiverem numa concentração suficiente para cruzar a barreira hematocefálica, tá? Então tem um transportador de corpos cetônicos, então eles têm que acumular um pouco no sangue para atingir ali o km do transportador e o transportador começar a transportar corpos cetônicos de modo eficiente para o cérebro, mas antes disso ele pode ser utilizado pelo músculo e por aí vai. Então era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês de estrutura e metabolismo de lipídios. Se encerra a segunda semana, tá? E na próxima semana, então, a gente vai falar mais de fisiologia e eu vou falar de digestão e absorção de lipídios no intestino, com muitos dados da literatura de modo geral, tá? Então, até semana que vem, a gente se vê. Um abraço, tchau, tchau.